Olá pessoal, estamos aqui no primeiro podcast, no primeiro episódio do podcast do Além do CNPJ. É um projeto que eu tô faz tempo namorando com isso. Vocês não têm noção dos perrengues que a gente passou aqui para conseguir colocar essa sala em dia, né? Porque a gente comprou os equipamentos, só que os equipamentos vieram errados, porque a gente não entende muito disso. E por isso que a gente está começando no modelo que a gente sempre sugere, que eu sempre digo para o empreendedor começar, MVP. Começar do jeito pequenininho, começar do jeito básico, para fazer o negócio acontecer. É o mínimo para ficar viável. O mínimo para ficar viável. E dando certo, aí sim o negócio começa. Eu estou aqui hoje com o primeiro convidado, é o Daniel, meu sócio e o vidro na obra. Ele está aqui justamente porque, além de tudo, ele precisa ser o cobaia. Porque a gente estava com um convidado muito especial, que provavelmente vai ser o segundo, que é o Leandro Bueno, contador. O Daniel também já estava na programação. Só que no primeiro teste que a gente estava fazendo, começaram a aparecer alguns perrengues na câmera, começou a aparecer alguns detalhes na imagem, e a gente falou, vamos gravar o nosso primeiro, porque assim a gente já consegue, a gente está dentro de casa, a gente consegue testar, e dando tudo certo, aí assim a gente começa a trazer os convidados. A questão é, não prorroga. Marcou, tá na agenda, não fica prorrogando. Não fica prorrogando. Já é a primeira coisa que o primeiro insight do podcast. Não fica prorrogando. Ah, não deu certo, as condições perfeitas não estão prontas para começar. É melhor começa. Bom do que ótimo. Exatamente. É melhor bom e feito do que ótimo e não feito. Então, é isso. E eu quero começar agradecendo o Daniel pela presença. Você saiu da sua sala a 50 metros daqui para cá. Tinha um monte de para responder agora. Mas antes de tudo, eu queria agradecer ao nosso patrocinador master, que é a Glass One. A Glass One, para vocês terem ideia, é uma contabilidade. Inclusive, quem me apresentou o pessoal da Glass One foi o Daniel. É uma contabilidade especialíssima em vidraçarias e serralherias. Tem até que como falar um pouco deles. A Glass One é uma empresa pioneira no país em fornecer soluções especializadas em contabilidade, impostos, que é uma coisa que vidraceiro e serralheiro nem sabe como funciona, paga muitas vezes mais caro, é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Gestão financeira, registro de marca e emissão de certificado digital. Então, cara, a Glass One atende o universo 360, tá com os caras, tá em boas mãos. Empresa boa. É focado exclusivamente no mercado de vidro e esquadria. Eles têm 4 anos de experiência no mercado e eles têm expertise nessa área em 11 estados do país. Então, cara, o cara atende o Brasil todo. A Glass One tá comprometida em oferecer serviço de qualidade e personalizado para atender as necessidades específicas de vidraceiros e serralheiros. Então, sabe como funciona todos os detalhes, NCM, CFOP, o caminho das pedras, como pedir nota fiscal para fornecedor para conseguir abater imposto, os regimes corretos para cada vidraçaria, serralheria está. Então, cara, os caras sabem de tudo. Então, se você é proprietário de uma empresa de vidro e esquadria, pode confiar na Glass One para ajudá-la a manter as finanças em dias, gerenciar suas obrigações fiscais, que grande parte do mercado do vidro está tudo errado, e obter certificado digital essencial para o seu negócio. Não deixe a contabilidade e os impostos se tornem um obstáculo para o sucesso do seu negócio. Deixe a Glass One cuidar desses aspectos importantes para que você possa se concentrar no que realmente importa, desenvolver sua empresa e atender os seus clientes de maneira eficaz. Então, galera da Glass One, muitíssimo obrigado. Foi muito legal, inclusive eles estão aqui na tela. Muito obrigado por acreditar nesse projeto. Muito obrigado por entrar de cabeça com a gente. E se você é profissional, serralheiro ou vidraceiro, a gente sabe muitas vezes, e eu falo muito isso para o mercado geral, não só para o vidro e para a esquadria. Eu sempre falo que contabilidade é uma coisa essencial para o seu negócio. Essencial demais. Então, se você tem uma contabilidade que você está querendo pagar pouco, o mais baratinho e tudo mais, normalmente você vai passar em maus lençóis. E normalmente você vai gastar mais do que você está economizando com besteiras que esse pessoal faz. Com multas ou até mesmo imposto a mais porque falta uma consultoria. Se você está faturando mais de 200, 300 mil reais por mês, possivelmente tem muita chance de Simples Nacional já não valer mais a pena para você. E isso, inclusive, vai ser um papo para o bate-papo que eu vou ter com o Leandro no próximo episódio. Mas, galera, vamos começar. Eu quero começar falando começar o podcast fazendo o que eu quero fazer com o pessoal que vem aqui, com os meus convidados, que é conhecer um pouco da história deles. A do Daniel eu já conheço a fundo, mas quero trazer aqui a história dele para vocês, que é muito legal, né? Então, Daniel, conta um pouco aí, porque, cara,
Hoje você tem uma empresa de vidro, de esquadria, grande, reconhecida no mercado, que nós somos sócios. Você, além de tudo, também é um influencer do mercado do vidro e da esquadria. O Daniel, para quem não sabe, além do meu sócio, ele também tem, da mesma forma que eu tenho além do CNPJ, que eu falo de empreendedorismo, ele tem o Vidro na Obra, que ele fala de vidro para o mercado de construção civil, vidro e esquadria. E o Daniel é o maior influencer do mercado do vidro e da esquadria. Então, hoje, com seus quase 60 mil seguidores, ele é super nichado e atende totalmente o mercado inteiro. Praticamente todo mundo conhece o Vidro na Obra. Eu mesmo sei, porque quando a gente está em feira de vidro, o Daniel parece a Britney Spears. Tá todo mundo querendo tirar foto com ele, o cara é famoso. Então, Daniel, cara, mas antes de a gente chegar no Vidro na Obra, vamos lá para os primórdios, cara. Como você começou no mercado do vidro? Por que você resolveu empreender? Quando você começou a empreender? Com quem foi? Se foi sozinho? Como foi essa etapa? Conta os primórdios, cara. Como que é o empreender? Como o vidro e o empreendedorismo entram na vida do Daniel? Primeiro que eu não gostava de estudar, né? Então, eu gostava de namorar e eu queria dinheiro. Precisava de dinheiro para trabalhar, para sair. Minha mãe tinha casado com um vidraceiro e foi onde tudo começou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos quando minha mãe casou com o vidraceiro. Então, o vidro entrou na sua vida com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Então eu estava ali no meio da vidraçaria desde os 7, 8 anos de idade. Sempre ia lá para a lojinha, né, que a gente tinha na Avenida do Cursino, aqui na Zona Sul de São Paulo. E fazia um vidro comum, com massa, fazia a janelinha da Dona Maria para ganhar meus R$5, meus R$10, meus trocadinhos com o meu padrasto. E desde então eu comecei a trabalhar com vidro e eu coloco na minha vida, na minha trajetória, que com 15 anos eu realmente comecei a trabalhar da forma correta, né, todos os dias e tal. E minha mãe separou, e depois de um tempo ela separou, quando eu tinha aproximadamente 16 anos de idade. E aí eu falei assim, vou cuidar da vidraçaria junto com ela. Aí eu peguei a vidraçaria junto com ela e comecei a tocar. Só que trabalhar com família é meio complicado, né? Você já teve alguns parentes, mãe, tudo mais. Já teve alguns parentes, a gente já teve alguns parentes, até meu aqui também na empresa, eu já mandei embora. A gente não tem essa, não né? Funciona, né? Parentes, amigos, negócio à parte, então a gente é bem profissional com relação a isso. E com a minha mãe também não funcionava, porque ela não deixava eu fazer muito o que eu queria fazer. Aí eu fui trabalhar na concorrência. Caraca. Na mesma avenida tinha mais 3 vidraçarias, eu fui trabalhar para o concorrente quando eu fiz 18 anos de idade. Sua mãe ficou brava, não? Minha mãe não ficou brava, não. Ela foi um alívio para ela, porque a gente empreendeu muito. Né? Então, fui trabalhar na concorrência, fiquei 8 meses trabalhando e falei assim, tô dando dinheiro demais pro meu patrão. Então, eu vou ganhar meu próprio dinheiro, vou empreender. Com quantos anos? 18 anos de idade. Então, você acabou de sair da sua mãe e foi lá trabalhar? Eu fiquei 8 meses trabalhando pros outros, né? Você trabalhava com a sua mãe, depois 8 meses de CLT, digamos assim. Isso. E depois... Aí eu falei assim, tô dando muito dinheiro para ele. Eu tô sustentando essa empresa, entendeu? É o que a gente vê muito aqui, né? O CLT sempre pensa assim. Sempre pensa assim. Mas o que é bom, porque quem normalmente pensa dessa forma é uma ótima maneira para criar o ímpeto de querer empreender. Empreender. E ver que é onde o filho chora, a mãe não vê, né? Exatamente. É onde o filho chora, a mãe não vê. Então, assim, aí eu fiquei 8 meses e falei, vou trabalhar por conta agora. Porque o nosso mercado do vidro é um mercado muito informal. E muitas coisas no empreendedorismo do Brasil é bem informal, até realmente se formalizar. É por isso que o Brasil criou o MEI, né? Porque era tão informal no nosso país que eles criaram o MEI. E com isso eu fiz uma sociedade com um irmão meu. Fiquei provavelmente... Foi logo a primeira empresa, com 18 anos. Empresa com 18 para 19, montei uma empresa com um irmão meu. Que também trabalhava na área do vidro, só que o meu irmão era mais velho 10 anos. Então o irmão mais velho sempre fala assim, eu sei o que eu tô fazendo, então você é um moleque. Fica quieto. Fica quieto. Ele com 30 e eu com 19. Então, e realmente ele sabia mais do que eu, né? Até por experiência de vida. E ficamos por volta de 2 anos juntos nessa empreitada. E depois a gente teve alguns
probleminhas e resolvemos na Irmandade, na Paz, fazer... Se separar. Separar. Eu acho que o passo importante da sociedade é você ver até que ponto vocês estão correndo junto. Exato. E não está fazendo mais sentido. Em algum momento, se para de fazer sentido, você tem que ter maturidade para trocar ideia. Para trocar ideia, tanto é que você teve várias sociedades, teve mais de 20 sócios e você troca ideia com todos os seus sócios até Exatamente. hoje. Tirando um lá que roubou o outro, tirando... aí por desonestidade. Aí é índole, já é. Aí é índole, mas todos os meus sócios são meus amigos. Então, eu conheci muitos deles, né? Até um do que já trabalhou, o último que trabalhou com você, eu conheci também. Então, assim, desfiz a sociedade com meu irmão, tive uma oportunidade de ir para Brasília. Um fabricante de material de vidro, de esquadria, de fachada, estava mandando material para Brasília e não tinha mão de obra qualificada. E aí eu resolvi... Ele falou, cara, tá precisando de gente lá. Eu fui dar uma consultoria de 15 dias. Fiquei 15 dias em Brasília, dei uma consultoria lá e adorei a cidade. Isso em 2012. E me apaixonei por lá, eu falei, vou pra lá, vou me mudar pra lá. Não tinha... Conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, não tinha filho, cachorro, papagaio, periquito, nada. Não tinha nada. E aí só era casado e me mudei pra lá. Você era casado? Era casado. Isso aí conversou com a esposa? Conversei com ela. E bora. Ela... mais louca que eu, acredito na minha loucura, né? Porque ele precisa de pessoas... Precisa de gente louca do lado. Do lado. E fui para Brasília. Em 2012 fui para Brasília. Fiquei em Brasília 7 anos. A gente montou uma empresa de envidraçamento de sacada, especializada em envidraçamento de sacada. A gente é referência em Brasília até hoje. Você chegar e falar em Brasília, Daniel Estrela, Global... o pessoal conhece. Não tem o... Sabe, tem gente que sai foragido da cidade, né? Então, sai fugido real. Sai fugido real. Então eu não tenho problema nenhum em falar o nome da empresa, falar meu nome, porque... Tanto é que em setembro eu estava lá, visitei vários amigos meus. Eu fornecia material também para 22 empresas de vidro e esquadria. Por isso, daí veio o insight de a gente ensinar os nossos concorrentes. Porque quanto mais você ensina pessoas do nosso setor, mesmo que você for da área da culinária, quanto mais você ensinar pessoas da culinária, mais ela vai valorizar o material dela, a mão de obra dela. E você melhora a concorrência e automaticamente você melhora a competição. A competição, o mercado, tudo. Porque eu vejo muita gente reclamando, nossa, o preço do fulano é mais baixo. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Só que se o fulano tiver o conhecimento que você tem hoje, ele com certeza vai cobrar mais caro. Ou então ele vai cobrar o valor ou de agregar valor no produto, ou para de trabalhar errado. Exato, errado. E todo mundo ganha com isso. Exato. Então, inclusive o cliente, que vai ter um produto de melhor qualidade. De melhor qualidade. E a gente, aí, com isso, eu vendendo para empresas do setor, eu vi um grande déficit de falta de conhecimento técnico. E aí veio o vidro na obra, veio consultoria. Eu já fui para o Acre, fui para Rondônia, fui para o Ceará, fui para Bahia, tudo consultoria. Mas o vidro na obra já existia em Brasília? Não, era o Daniel Estrela. Era o Daniel Estrela Consultoria. Sim. Era o Daniel Estrela Consultoria. O vidro na obra veio mais para em 2018. Quando você criou a página e começou a crescer ela, e aí o negócio se tornou. Mas antes, o vidro na obra já existia, que era você. Era o Daniel. Era eu. Você já dava consultoria como Daniel mesmo. Exatamente. Então, só que em 2018, na época da greve dos caminhoneiros, que foi um caos no nosso país, que a gente valorizou o caminhoneiro, né? A gente viu que quando ele para, tudo trava. Eu estava com 3 obras grandes aqui em São Paulo e aí eu vim para São Paulo, comecei a fazer essas obras, gerenciar a empresa de longe, porque eu como empreendedor, o que eu tenho em mente? A empresa não pode depender de mim. Só que esse foi o grande erro que eu tive na minha vida. Porque a empresa, eu achava que não dependia de mim, porque ela já tinha um padrão de qualidade, ela já tinha a clientela dela, ela já andava sozinha. Só que ela andava sozinha, sempre comigo ali na sombra. Sim. Quando eu deixei, eu falei assim, vai filho, sai andando. Quando você bateu asas... E deixei, aí ela começou a cair, capotar. Cara, eu vou puxar esse gancho, porque você começou a empreender, trabalhou com seu irmão, desmanchou a sociedade, foi para Brasília... Eu falei assim, não quero mais sociedade na minha vida. Sociedade não. Olha que legal. Cara, e tá meu sócio hoje. Cuspi pra cima. Caiu na testa. Então você fez uma sociedade, não deu certo, não quero mais sociedade. Carreira solo, foi para Brasília, 7 anos lá. Começou a fazer consultoria e tudo mais. E aí, em algum momento, você começou a pegar consultoria em outros lugares do país, começou a fazer essa atividade paralela ao seu negócio, principal negócio, que era de fato a instalação. E quando você estava fora, a empresa não caminhava. Não, as vendas caíram drasticamente, né? A gente até leu um livro esses dias aí, você...
Eu deixei as vendas, já tem cliente, já tem nome, o engenheiro já vem atrás da gente, o arquiteto já vem atrás da gente, então não precisa se preocupar. Vamos falar assim, é um setor da empresa que já está andando sozinho. E foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. E aí, cara, nesse momento, olhando para trás assim, então você saindo da sua empresa, largou a operação de forma talvez prematura. Sim. E isso fez com que todo aquele negócio que vinha sendo construído degringolasse. Exato. Olhando para trás, assim, qual o motivo, cara? Na parte de processos, na parte de pessoas, na parte de cultura, na parte de gestão, quais foram as coisas que fizeram que quando você desse o passo da saída da operação, perdesse a mão? Hoje eu vejo que a gente tinha certos processos, mas o feeling de vendas, que é um feeling que às vezes a pessoa tem que ter a pegada. Tem que ter a pegada. Ela tem que nascer com isso. Cara, eu defendo bastante que o vendedor aprende, mas o cara tem que querer. E também tem vendedor que não quer. Tem vendedor que quer ser tirador de pedido pro resto da vida. É o que a gente fala. Tem funcionário que quer trabalhar, sexta-feira tomar uma cerveja dele, voltar na segunda-feira, e essa rotina, assim, aquele valor tá ótimo e pronto. E não tá errado. Não tá errado. Cada um Inclusive, precisamos desse tipo de gente também, porque se todo mundo quiser crescer a todo custo, vai apesar que isso é uma competição super saudável. Né? Se as pessoas tivessem a consciência e a maturidade de entender que os melhores performam e os melhores crescem na meritocracia empresarial. Mas ainda assim, cara, tem algumas funções que às vezes eu falo, nossa, essa pessoa se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque a falta de ambição dela faz com que ela se encaixe nessa função. Ela vai ficar na empresa a vida inteira, ela não está errada. E aí a pessoa está lá naquela função, ela não quer, a gente não vai aumentar o salário dela, a não ser pelo dissídio. E ela tá feliz desse jeito, nós estamos felizes também. Eu queria que essa pessoa acordasse. Às vezes é uma pessoa querida que se torna querida pra gente. Você fala, pô, eu queria tanto que essa pessoa tenta empurrar, voasse. Mas não quer, então não tá errado. Não é errado. Não tá, cada um. Exato. Às vezes essa pessoa tem uma vida mais feliz que a nossa, cara. Sim. Querendo tudo a todo momento, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo. E aquela pessoa tá naquela vida dela, tranquila, com salário, que precisa fazer conta todo mês, mas que sobrevive, paga os estudos do filho, cresce, consegue ir pra praia, e aquela vida tá tranquila, aquele churrasquinho no final de semana, vai jogar uma bola, um futebol, sabe? O que tá errado? O que tá certo? Na verdade é relativo, né, cara? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. E então, a gente tinha alguns processos, mas faltou processo e faltou o que a gente está aplicando bastante hoje na nossa empresa, é energia precisa nos momentos precisos. Exato. Então, assim, porque a energia do ambiente, do líder, do coordenador, ela impacta diretamente nos resultados da empresa. Perfeito, é isso. Então, acho que faltou essa energia e depois de... Faltou essa energia por quê? Porque você não estava presente ou porque você não estava de corpo e alma? Eu não estava presente. Eu não estava presente no momento. Presente de presença, que eu digo, né? De presença física. Você estava em vários lugares. Exato, porque assim, a empresa já tinha processo, por exemplo, de tudo lá no UVIM, a gente já tinha todo o sistema, eu sempre acompanhava. Tirar pedido, colocar na operação, comprar material. Tanto é que a gente fechou com nenhum problema de obra. Quando eu falei, vou fechar em um mês... Você entregou as obras que você tinha? Não tem um problema na justiça, não tenho nenhum serviço está mal feito, teve algum problema no Reclame Aqui ou coisa do tipo. Então, porque a gente já tinha uma equipe bem qualificada, né? Tanto é que alguns deles ainda vêm ajudar a gente aqui na nossa empresa hoje. Exatamente, que estão lá em Brasília, que se tornaram donos de empresa. Que louco, né? Que a gente fala assim, a gente tem várias empresas que a gente ajudou a crescer, né? A empreender. Quantas empresas você já não tem no mercado? Vários. Um monte, de todos os setores, né? Então, assim, eu tive essa experiência ruim, né? E eu comecei a ter aquilo que o empreendedor sofre, que é você ser sozinho. Você ser sozinho, você sofrer sozinho, você tomar decisões sozinho e você começar a se auto-sabotar. A autossabotagem, porque assim, depois de 4 meses que o negócio não está andando, você começa a ficar desgostoso. Exato. Eu comecei a ficar desgostoso. Cabeça então, começa a te trair. Eu não estou aqui há 4, 5 anos construindo isso para o negócio não dar sozinho, ser refém do Daniel, É uma coisa que me deixou... É aquele negócio, você já trabalhou tanto, você já se dedicou tanto, e aí depois de 5 anos...
Aí o negócio Você às vezes se olha numa situação financeira igual a que começou. também tem essa situação. Você fala, cara, andei pro lado. É só nadei, Tô na mesma. Ou se não, pior. Porque às vezes você tá endividado, tomou um empréstimo, tá com uma... Aí você vê que tudo depende de você. Ninguém anda sem te consultar. Você tem vários problemas operacionais, que no teu caso não existiam, né? Que você falou que estava tudo organizado, mas às vezes está... Você olha pro... Cara, a cabeça do empreendedor tem que segurar essa hora, porque senão é ladeira abaixo. E eu falo que é uma das profissões mais sozinhas, solitárias, né? Porque a decisão é sua. Não adianta. Empreender é... Não adianta. Você pode até perguntar para alguém, mas a decisão é sua. Então, às vezes você pergunta, conversa com 2, 3 mentores seus, cada um te dá um norte diferente. Vou te falar, vai pelo norte, vai pelo sul, vai pelo aqui. Porque não tem resposta pronta. Exato. Não tem resposta pronta. Então a decisão é sua. Então é na hora do banho lá que você tá chorando sozinho, entendeu? Não é só você que chora sozinho, não. A gente não chora. Então, aí você tem que tomar decisão e falar assim, putz, não é isso que eu queria pra minha vida, não é isso que eu construí. Aí, até hoje eu recebo cliente de Brasília pedindo orçamento, então não era falta de venda, não era, então eu comecei a auto-sabotar, tipo, não vou fazer orçamento, não quero mais, aí comecei a dar consultoria, aí a gente fez uma obra junto, eu fiz obra junto com o Cirilo, eu fiz obra junto com o Thiago. Começou a aparecer algumas obras aqui em São Paulo. Que, por exemplo, eu tinha 30 mil reais por mês em uma obra que a gente fazia junto, entendeu? Em 30 dias, sem equipe, sem nada. Sem custo. E então, aí que eu desgostei mais do negócio. E aí eu falei assim, cara, ou vou fechar Brasília, ou volto para lá, fecho Brasília, ou eu só vivo de consultoria. E foi quando a gente teve uma ideia, você lá fazendo em Santo André uma obra junto comigo, e se deu a opção de a gente fazer uma sociedade de propósito específico. Vamos fazer uma cooperativa. Uma cooperativa. Na verdade, não era uma cooperativa, a gente teve ideia de fazer uma SPE para algumas obras em específico. Existem a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, e a SCP, que é a Sociedade por Conta de Participação, que são empresas que você faz de acordo com uma demanda específica. A SCP é uma coisa um pouco maior, eu não sei ainda eu não sei exatamente o detalhe da parte fiscal disso. É legal que nos próximos podcasts vai ser legal para trazer. Abordar. Mas para a gente foi super legal. E a gente falou, cara, vamos fazer esse processo acontecer, pra gente vai ser importante. A gente consegue começar a pegar a obra junto. Sim. E aí eu entro com a minha empresa, você entra com a sua empresa, o Cirilo entra com a empresa dele, e a gente monta uma espécie de uma cooperativa, um consórcio mesmo, e vamos fazer o negócio acontecer. E deu muito certo no começo, né, cara? Tanto deu que a gente falou, cara, não tá fazendo sentido a gente entrar com 3 empresas diferentes. Vamos fazer uma fusão nessa brincadeira. Domingo. Umas 8 horas da noite, você chegou lá em São José dos Campos, numa padaria. Nossa, lembrei, cara. Final de abril, depois da Arquiglass, eu falei assim, a gente precisa ter uma reunião. Uma conversa difícil. Exato. Nossa primeira conversa acabei de lembrar, fui lá pra São José, a gente caçando uma padaria aberta. Padaria 24 horas. A gente ficou até 2 horas da manhã, mais ou menos, e eu falei assim, gente, eu tenho isso aqui em Brasília, minha empresa tá afundando, ou eu volto pra Brasília e arrumo aquilo lá. E resolvo, porque é resolver. Ou a gente vem pra cá, eu fecho Brasília e a gente monta uma empresa de verdade. E aí... Caraca, bicho. Você lembra disso? Tinha até esquecido desse episódio específico. É verdade. Aí você falou, cara, tô com problemas lá. Tá precisando da minha presença. Vou voltar, vou resolver. Ou, aproveitando o momento que estamos vivendo lá, a gente vem pra cá com Malicuia. Tentamos trazer os funcionários, alguns... Não, ninguém veio, todos ficaram por ali. E aí veio você de Malicuia, uma mudança enorme. E começamos a empresa aqui. Dia 12 de junho, dia dos namorados de 2019, a gente começou a nossa empresa. Isso de 2019. Então a Arquiglass, pra você ter ideia, já tinha acontecido o primeiro evento, a gente já vinha trabalhando junto em consórcio, só que quando a empresa de fato começou, fez 4 anos. Vai fazer 4 anos agora. Nossa, super jovem. E cara, o quanto nós crescemos não tá... O Cirilo largou da sociedade 6 meses, né? Depois... Éramos em 4, né? A Raíssa, eu, você e Cirilo. Raíssa na parte administrativa e nós 3 na correria operacional. Aí o Cirilo, em 6 meses, pum, foi embora. Saiu fora, porque a velocidade do crescimento estava exatamente muito grande. Cobrando Naquela muito. época a gente já estava fechando grandes incorporadoras. Muita conversa difícil. Muita conversa difícil semanalmente, porque o Cirilo tinha uma segunda profissão. Eu estava de corpo e alma, você estava de corpo e alma, né? Focado no negócio. O Cirilo tinha uma segunda... consultoria, né? Uma segunda fonte de renda, que era a consultoria. E a empresa cada vez mais demandando dele.
E aí virou aquele negócio também, que a sociedade sempre começa errada também. Muitas vezes acontece errada. Pô, você vai ter que se dedicar 100% ao negócio, porque senão, no começo do negócio, não vai fazer sentido você estar aqui pensando em outras coisas e se dedicando 20%, 30% do seu tempo, sendo que está todo mundo aqui dando sangue. E aí essa cobrança começou a acontecer. Ele, quando saiu, até disse, né? Falou assim, cara, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro, só que eu não estou disposto, cara. Cirilo já tem uma idade avançada, tá com 93 anos agora. Acho que tá com 75. 75? Brincadeira, Cirilo tem 50 anos, até um pouco menos que isso, mas ele já passou muito bem na vida e não está disposto a começar o empreendedorismo do começo mesmo, de montar uma empresa, a gente novo pra caramba, com sangue no olho. E ele saiu naquele momento, fizemos valuation da empresa naquele momento, pagamos a parte dele. E ele estava consciente de que ele estava saindo de uma empresa em pleno crescimento. Aí ele saiu e começou a pandemia. Começou a pandemia logo em seguida. E aí, cara, a pandemia pra gente foi muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente pensou que a gente ia passar vários apuros, quando de fato o lockdown começou e tudo mais, a construção civil voou. Estourou. Crescemos muito na pandemia, né? Exponencial assim a gente cresceu. A gente não teve lockdown. Não teve. A gente ficou uma semana parado. A gente ficou uma semana em lockdown. De abril. O começo, março, abril, teve lockdown, onde nós dispensamos todo mundo, depois acabou o lockdown, cara. Vamos trabalhar e todo mundo trabalhando. A cidade vazia, ninguém saindo na rua e quem é fora da construção civil não imagina, né? Mas a construção civil estava a todo tinha uma obra que estava com 150 peões. Assim, trabalhando. Hora, assim. Porque era esse serviço essencial e estava trabalhando. 150 pessoas trabalhando no auge da pandemia. Tudo com máscara, álcool para tudo quanto é lado, teste de Covid todo dia, algumas obras. Testes, tinha obra que tinha que fazer teste dia sim, dia não, ou teste diariamente. Todos os controles foram tomados, mas, cara, sim. Passou no teste, entrou na obra, era. Não existe mais Covid dentro da obra, vamos trabalhar. E foi assim que foi. E você, o seu além do CNPJ, o Felipe Cassola, uma das coisas que eu falei assim agora há pouco, não quero mais ter sociedade, né? E quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, cara, é melhor dividir para multiplicar, é melhor eu ter um sócio ou 2 sócios, que foi o caso na época com o Cirilo junto, para eu conseguir dividir as tarefas, para conseguir cada um cobrar o seu setor e eu cobrar só uma pessoa, eu ser cobrado só de uma pessoa, porque quem tem sócio tem o quê? Tem chefe. A gente sempre repete isso aqui. Quem tem sócio tem sócio tem chefe. Exato. Então eu não preciso me preocupar com a parte administrativa, da parte marketing dia a dia, porque eu sei que você tá lá. E sabe por que quem tem sócio tem chefe, cara? Porque vamos fazer uma análise real. A sociedade serve para justamente compartilhar funções que são complementares tecnicamente, eu e você somos complementares, mas também dividir o perrengue. Exato. Porque eu não sei o que é ter uma empresa do tamanho que a gente tem, com os perrengues que a gente tem sozinho. Eu não consigo nem imaginar, porque é muita bucha, é muito estresse. Em muitos momentos, quem me segura é a nossa reunião de sociedade. Momentos que eu estou desanimado, cabisbaixo, desmotivado, e numa reunião de sociedade a gente vai conversando, um apoiando o outro e fazendo o negócio acontecer. Vamos pensar de novo. Exatamente, porque às vezes você fala, cara, aonde eu tô me metendo? Pra que eu quero isso? Que vida é essa? Será que eu tô indo pro caminho certo? Beleza, tô ganhando dinheiro, tô crescendo a empresa, tô aumentando o custo, mas quanto maior o crescimento, maior o tombo também. Antigamente, cara, eu lembro no comecinho lá da vida empreendedora, quando eu era CLT, eu lembro que eu ficava super chateado quando eu tava devendo, quando eu tava com 3 pau na fatura do cartão. Entendeu? Era isso aí. A nossa fatura veio 80 mil. Eu falava, ferrou. E aí, tipo, conforme você vai crescendo, eu lembro que no comecinho da vida empreendedora, eu lembro que teve um momento que eu tava com 200 mil de empréstimo tomado e eu já achava que eu tava ferrado. Mas porque 200 mil naquele momento era um empréstimo muito grande para o nosso tamanho. Hoje em dia, como você falou, a gente gasta 80, 100 mil de cartão, isso que o cartão é um dos piores meios de pagamento que a gente considera para nossas compras. A gente não usa cartão para quase nada. A gente tem hoje um faturamento muito grande comparado ao que a gente era. Então, quando a gente olha lá o tamanho de um rombo, se um cliente por acaso resolver dar uma inadimplência para a gente, é coisa muito grande, cara. O risco é muito alto. Tem até fornecedor que fala, eu não quero correr o risco que vocês querem correr. Exatamente, porque a gente está trabalhando, girando a todo momento, girando muito dinheiro. E isso é uma coisa que a sociedade ela serve para te questionar
fazer você ajustar as suas rotas, porque muitas vezes você, embebedado pelo dia a dia, vai tomando ações que estão erradas. Cego. Ponto cego a todo momento. Não, e quantas vezes a gente já não errou aqui? Quantas vezes? A gente erra ainda, muito. E, cara, esse negócio de ser sócio ter chefe, cara, quantas vezes eu, identificando coisas que eu achava que estava errado na conduta, no jeito, no que o Daniel vinha fazendo, cheguei e chamei, na chincha. Daniel, vem cá. Pau! Quantas vezes isso não aconteceu exatamente o contrário? O Daniel me chamou e toma. E às vezes a cobrança pública também que a gente faz para se comprometer e não fazer. Exatamente. Não ter atitude. Exatamente. Também. Tem coisas que a gente se compromete publicamente. A gente chama reunião, todo mundo e exemplo, fala, pessoal, a partir de agora vai ser assim, assim, assado, e a gente se compromete publicamente. Porque a partir do momento que existe o compromisso público, você fica em evidência. Então, cara, quem quer ter sócio do jeito certo são empreendedores que de fato querem se desenvolver. Empreendedor que quer ter o rei na barriga, ser dono da razão e tá certo a todo momento, nem adianta ter chefe. Nem adianta ter chefe, porque você não vai ter quem te cobre. E é justamente isso que o empreendedor precisa. Alguém que fique cobrando a todo momento, eliminando os pontos cegos. Sócio chato é sócio bom. Tô falando isso porque eu sou um sócio chato. Eu não acho chato. Eu acho que eu acho você um pouco... Pode falar, fala aí. 220 demais, ou 380, entendeu? Você sabe disso. E eu sou um pouco... Às vezes você fica muito estressado e eu... Calma, relaxa. Eu sou um cara mais acelerado, mais ansioso, né? Você é um pouco ansioso, entendeu? Ainda mais quando a gente começou dentro da sociedade que obra é sinônimo de problema. E você estava abrindo uma empresa de obra, entendeu? Então, você ia ter problema demais com mão de obra, com funcionário aqui no... Segunda-feira é o Dia Mundial da Ressaca, né? Então... E é muito louco, porque no mercado da construção civil é exatamente isso, normal. É comum. Absenteísmo altíssimo, falta, né, do funcionário altíssimo de segunda-feira. Mas isso é cultura. Cara, em alguns lugares a cultura não chega. Não chega, exato. Dependendo do mercado que você atua, em alguns lugares a cultura não chega. E aí é fácil mandar embora, não é fácil, porque a mão de obra é escassa. A mão de obra qualificada é escassa. A gente faz campanha muitas vezes na empresa para que a gente conscientize os nossos funcionários que não pode bater em mulher. A gente já teve problemas com documentação. Entendeu? Isso. Dependendo do mercado que você atua, é complexo esse negócio de cultura. Quando você trabalha pessoal. Higiene pessoal, coisas desse tipo. Coisas do empreendedorismo. Que não se vê. A gente não tá na internet, mas você já até comentou no seu Instagram também sobre fazer algumas coisas... Tem gente que caga no lixo, literalmente. Tem gente que caga no lixo. Já falei isso, foi bem polêmico lá, mas é verdade. E sempre quando eu converso com pessoas que têm empresas muito grandes, falam, cara, não é incomum. Não é incomum acontecer. Então, eu lembro que no começo da sociedade a gente tinha muitos problemas de obra e você ficava, não, como isso não pode acontecer, ficava tenso e principalmente quando o cliente demonstrava insatisfação. Isso me deixava louco. E a gente tinha que entender, eu tinha que te mostrar que, calma, respira, vai dar certo. E muitas vezes era o cliente ansioso. E às vezes errado na situação. Então, hoje você melhorou, acho que 200%. Mas falta mais uns 500. Não, mas a gente sempre tem melhora. Eu melhorei muito, entendeu? Eu sou uma pessoa que cada dia eu aprendo. Você semana passada mesmo, citou comigo 45 minutos. Me ajudou, matou lá a organização de resposta de e-mails, né? E, cara, isso é muito legal falar, pegar esse gancho. Porque no final das contas, o que está acontecendo entre a gente? É complementariedade de técnica. É troca mesmo, cara. O que eu sei fazer muito bem, eu vejo que para você é complexo e vice-versa, cara. Então, eu acho que uma sociedade que dá certo, ela precisa ser, primeiro, ela precisa ter valores semelhantes. Porque senão não vai ser frente. Valores. Eu preciso acreditar nas mesmas coisas que você, a gente tem que pensar igual. Tratar o funcionário bem, a gente tem que ser justo, honesto. Não adianta, cara. Senão, se a gente tiver valores semelhantes, não adianta nem começar. Mas depois dos valores semelhantes, tem gente que é amigo um do outro e tal, e fala, nossa, nós pensamos igual, vamos abrir uma empresa. Muito pelo contrário, cara. A chance de dar errado é muito grande. Porque o segundo ponto é técnica complementar. Se eu sou um exímio financeiro, e você é um exímio financeiro, não é uma boa sociedade. Eu preciso ser um exímio financeiro, às vezes você tem que ser um exímio comercial, eu tenho que ser um exímio administrativo, você tem que ser um exímio operacional. Tem que ter complementariedade, senão não vai dar certo. Então esse é o segundo. Essa dica dica é importante. E a terceira que eu acredito também, que eu acrescentei um tempo atrás,
momento de vida semelhante. Sim. Porque eu já percebi em alguma das minhas sociedades que alguns sócios já eram muito endinheirados e que não estavam dispostos a se dedicar àquele negócio de fato. E outros sócios estavam começando a vida empreendedora sem grana, muitas vezes para comprar uma pizza no final de semana. Nesse nível. Então, aquela diferença do momento de vida dos sócios vira inferno a empresa. Gritava demais. O dividendo, um quer sacar dividendo. Exatamente. Um que está querendo sacar dividendo, o dinheiro caiu na conta, sobrou lucro, ele quer sacar dividendos, enquanto a empresa está precisando de reinvestimentos. Precisa. E aí vira uma pauta que dá para seguir dessa forma? Dá, mas com muita conversa e muito bom senso de ambos os sócios. Muita maturidade. De ambos os sócios. Muitas vezes também, nesse sócio, na maioria das vezes, esse sócio que estava com dificuldade financeira tinha um problema gigante em casa, porque a esposa ou às vezes o marido falava o seguinte: pô, você está trabalhando demais, você não para em casa, você não tem mais vida e não está tendo dinheiro. Entendeu? E aí cria esse problema, essa pressão de casa trazendo demanda de preciso sacar grana e que ele não está errado também. E quando a vida pessoal está ruim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, cara, é isso. Uma coisa que eu vejo é que falta demais esse alinhamento de momento de vida. Às vezes o sócio que está com grana, que ele quer ser um sócio, às vezes investidor, ele que põe uma grana para sustentar pelo menos um prolabore para o sócio que está fudido. Sim. Porque senão o negócio não vai, cara. Não vai. A cabeça do cara tem que estar no negócio. E se por acaso eu, você e mais um terceiro, como era o caso do Cirilo, estamos abrindo uma empresa do zero, ou a gente está muito endinheirado para contratar já as funções e transformar a empresa, mesmo que iniciante, já num organismo que funciona, porque você já traz, você já compra as pessoas, já compra as funções, o dinheiro na frente, contrata aqui um engenheiro, contrata tal pessoa, tal, e pronto, a empresa está montada. E depois é só trabalhar comercialmente, porque eu tenho caixa para queimar até que os negócios venham. Ou a gente vai ter que começar... Igual a gente começou. Igual a gente começou com 7 mil reais cada um. Com 7 mil reais cada um e a gente trabalhando. E nós colocando a mão na massa. Então... Nesse caso, emitindo proposta, indo na obra, se você está começando uma empresa sem grana, não dá para um dos sócios não se dedicar 100%, pelo menos agora que não, mas que no padrão do crescimento ele venha. Porque senão eu e você estamos lá trabalhando 100% do nosso dia, de segunda a segunda, e um sócio tem uma segunda função. Como muitas vezes as pessoas querem insistir nisso. O sócio está CLT, mas ele ganha bem e não pode sair agora do negócio. Eu vejo muito disso aí. Aí o cara não pode sair do negócio. Beleza, aí ele se dedica mais ou menos. Beleza, dá para fazer. O cara é importante. Só que tem uma hora, cara, que a empresa começa a demandar e tá dando grana muitas vezes para pagar um prolabore um pouco mais baixo pro cara que tá ganhando 9 conto. Vem aqui ganhar 6, mas o cara não pode de jeito nenhum tirar a mão. Se ele não tá com a vida pessoal dele estruturada, se a esposa, se o marido não está disposto a baixar um pouco da qualidade de vida para conseguir dar um passo importante, cara, é importante que essa pessoa nem comece a sociedade. Porque quando às vezes pode até pagar os 9, 10 mil, esse cara fica com medo de dar para trás pela segurança que ele tem e não vem. Não vem, exato. Então, cara, ele trava o negócio. Sociedade que fica dependendo do sucesso para que o sócio de fato se dedique, trava muitas vezes o crescimento do negócio. Uma coisa que a gente sempre conversou desde o início, a gente... são conversas difíceis que as pessoas têm problema de falar com dinheiro, né? E é extremamente fundamental ter esse tipo de conversa em alinhar. A gente vai... Qual é a nossa meta? Vamos segurar o dinheiro esse ano inteiro e tirar só ano que vem? Vamos guardar, vamos ter isso, vamos investir isso. Exato. Então a gente teve muito esse tipo de conversa e nunca tivemos problema. Nunca foi uma pauta. Por isso que os valores estão sempre muito alinhados. Sim. O valor estando alinhado, aí é só alinhamento mesmo. Por mais que um dia eu traga A e você fale B, aí, numa conversa rápida a gente chega num consenso, porque os valores são alinhados. É fácil. Daniel, então, só trazendo aqui a linha do tempo, então você depois veio para São Paulo, criou a empresa junto com a gente, na empresa de construção civil, crescemos muito rápido nesses 4 anos. Ano passado a gente cresceu em cima de crescimento, foi um negócio exponencial mesmo. Foi louco. E ano passado foi um ano que a gente saiu numa velocidade 100 por hora e fomos para 250. Investimos muito no começo do ano passado na reforma da empresa, aumentamos a estrutura, alugamos novos galpões e aumentamos muito o nosso quadro funcionário ano passado. E o custo começamos a pegar muito cliente grande, o que era lindo, né? Clientes cada vez maiores. Só que teve final de ano 2022 para 2023, eleição, Copa do Mundo, Lula ganhando, que
querendo ou não, qualquer troca de presidência já é uma insegurança grande, né, para o mercado. Ainda mais o que aconteceu. Do jeito que Lula, foi. do jeito que foi e tudo mais, um governo de esquerda. Por mais que a Faria Lima tivesse apoiado o Lula, hoje já se vê o quanto eles estavam errados e estão se arrependendo e tudo mais, mas enfim, essa insegurança aconteceu. E aí as vendas da construção civil, o nosso mercado é muito influenciado pela economia, né? É intrinsecamente ligado lá. O mercado deu uma arrefecida, nosso custo estava altíssimo. As vendas caíram do nada, de certa forma, porque a gente já tinha que, mediante uma eleição e uma Copa do Mundo, esperar o pior. O papel do empresário, acredito que é o esperar o pior, eu acho que é aí que nós erramos. Mas nosso custo estava altíssimo. E nós passamos perrengues dolorosos nesse final de ano aí, 2023, 2022 para 2023. Os mais pesados. Eu digo que foi uma... Eu digo, eu não sei você, mas eu digo que esse foi o perrengue mais pesado que eu passei na minha vida empreendedora. Porque todo perrengue que eu passei eram perrengues que, se desse errado, eu conseguiria recuperar de uma certa forma porque eu tinha crédito na vida pessoal. Na vida pessoa física sempre teve crédito para sustentar, na pior hipótese, o rombo que o CNPJ deixaria. Né? Só que do tamanho da empresa que a gente está agora, a vida pessoal muitas vezes não consegue nem segurar o rombo. É porque o custo é muito alto. Custo muito alto. A gente teve 13º, final de ano também, que foi altíssimo. A gente teve obras que atrasaram, porque a construção civil é essa zona, né, no país. E a gente pagou muita hora extra também, porque a gente tem que entregar a obra para receber. E tivemos muito custo. A nossa empresa cresceu de uma forma que a gente perdeu de fato o controle. Sim. E eu sempre digo que crescer faz você perder o controle, mas não desse jeito. Perde qualidade, geralmente, porque quando você cresce muito rápido você perde qualidade, mas às vezes o controle da forma que a gente perdeu é perigosíssimo. Tanto é que a gente, primeira semana de janeiro, a gente pegou a rédea de novo e colocamos todo mundo numa sala. Exatamente. Os funcionários ficaram loucos, fizemos mais de 30 demissões. Né? E assim, tipo, numa semana. Uma paulada. Né? Uma leva. E cortamos hora extra. A gente tomou decisões impopulares. Decisões impopulares. Mas a gente não tá aqui para ser popular também. Né? E cara, vamos entrar nessa fase, que é uma coisa que eu já comentei mais ou menos no Além do CNPJ. O Além do CNPJ eu sempre falo que é empreendedorismo da vida real. Né? Então a gente estava lá no céu, pegando obras maiores, cada vez maiores, grandes, obras relevantes para o país, inclusive Pinacoteca de São Paulo. E assim, a gente com chance de pegar outras obras desse tamanho. A gente vinha fechando em obras em ticket médio de 150, 200 mil, sabe? E aí do nada foi para 500 mil, obra de 1 milhão, obra de 2, obra de 3.200, 3.600, obras cada vez maiores, e o nosso olho começou a brilhar um cifrão. Fizemos cálculo, caramba, essa obra aqui, vamos fazer. Começamos a entrar nesse tipo de obra. E aí, em algum momento, lá em agosto, outubro, entre agosto e outubro, eu lembro que eu fiz uma apresentação que eu fiz para você e para a Raíssa inicialmente. Falei, a gente vai parar de pegar obra pequena. Obra menos de 100 pau a gente não pega mais, tal. E eu acho que essa foi a pior merda que nós demos da nossa vida. A gente tirou obra de 20 mil, começou, depois a 70 mil é pouco. 100 mil. Dá muito trabalho pegar pessoa física. O cara tem pouco trabalho. Nossa, fica perguntando um monte de coisa. Obra corporativa, você vai que vai. E a gente, o que acontecia com a obra pequena? A obra pequena dava 50% de sinal. Paga rápido. A obra pequena, eu começava e terminava rápido. O dinheiro girava. E aí a obra grande, eu tinha que pôr toda a grana na frente. É óbvio, mano. Falando agora, bicho, é óbvio. Põe grana na frente. Às vezes trabalho. A grana operacional. Exato. Mesmo faturado. No caso da Pinacoteca, 100% do material faturou direto para a Pinacoteca. Então eu comprava, mandava o faturamento para a Pinacoteca direto pagava o fornecedor. Então, cara, eu nem coloquei na frente grana de material. Só que eu coloquei grana operacional. Chegou dia na Pinacoteca que nós tínhamos 65 pessoas. E o custo disso? O almoço disso. E aí, assim, foi muito custoso. Aluguel de maquinário. Cara, passamos o perrengue duro. E as vendas caíram. Porque as vendas que estavam fazendo, querendo ou não, o caixa girar, caiu. Cara, a gente chegou no momento que eu me vi assim, bem parecido com o momento que você estava vivendo na Global.
né? Sentimento de autossabotagem, às vezes vontade de falar foda-se. Tchau, fugir mesmo, sabe? Passava realmente sentimentos de falar, eu vou embora disso aqui, acabou esse negócio, não quero mais essa vida. Aquela sensação, a mesma sensação que nós falamos no começo, cara, estamos trabalhando todo esse tempo e olhar para o lado e ver que você está no mesmo lugar. E caramba, parece que tudo que você construiu degringolou. Só que, sabe... Perdeu a mão, né? Perdeu a mão. Só que às vezes esse perder a mão não é por completo. Em algum momento eu estava muito levado por política também, eu estava desanimado com o momento econômico do país e em paralelo com tudo que vinha acontecendo na empresa também, e muitas vezes a falta de vendas ocupava o governo, eu falava, caramba, esse Lula filha da mãe e tal. E até um momento que eu falei, cara, e é isso, vamos seguir a minha vida assim? Vou seguir minha vida, vamos fingir que eu vou conseguir viajar para o futuro. Quebrei, coloquei a culpa no Lula e pronto, vou ficar repetindo isso. Eu vou ser aquele tiozão que repete, pô, já tinha uma empresa com 200 funcionários. Eu tinha uma empresa com 200 funcionários. E aí, meu, quebrei. Pô, a gente chegou a ter quantos? 140 pessoas aqui, mano. E vou ficar repetindo isso pro resto da vida? Ou não? Eu vou tomar a rédea dessa empresa. Eu vou fazer o negócio acontecer. Porque eu falo muito, e é um modelo que eu defendo. Né? Eu defendo muito na lei de CNPJ, que é o protagonismo. Sair da operação, eu vendi muito isso para todo mundo, e que de fato é o que o empreendedor tem que viver para fazer, sair da operação. Só que muitas vezes a pessoa sai da operação, mas não quer mais olhar para a operação. E sair da operação não é esquecer da operação. Né? E a gente foi fazendo esse crescimento, foi crescendo. E aí outras pessoas começaram a entrar na parte tática do negócio. E a gente, quando viu, nada estava funcionando tão bem quanto a gente fazia. O que é normal também. Mas estava funcionando ruim a ponto de a gente ter problemas de funcionar. 30% do que a gente 30% do que criou de processo. criou de processo. Que é aquele negócio. Quando você cria um processo, você ensina, faz um POP, ensina a pessoa que vai operacionalizar e você meio que acompanha por um tempo e larga de mão. Exato. Porque a gente está cuidando de outros setores. Quando você dá a volta e volta para lá, aquilo lá está fazendo 30%, 40%, 50%. E assim, se a empresa tivesse permanecido do tamanho que estava, possivelmente eu não teria perdido os processos. O problema é que antes você fazia obras de X valor e agora você está fazendo obras de 3, 4, 5, 6, 10 vezes o valor. Então, automaticamente, o modelo mudou. E aí os processos precisavam ser revisitados. E no meio da correria do crescimento, você não revisitou. Exato. E as coisas foram se perdendo, quando você vai ver, não está funcionando. E agora eu quero entrar... é isso. Teve horas que eu entrava na sala de reunião para conversar com o Daniel, eu estava entrando para desabafar. Aí eu olhava pra cara dele e falava, eu vou precisar ser o psicólogo hoje. Porque ele tava pior que eu. E tinha hora que ele entrava assim pra desabafar e era vice-versa. Eu tava péssimo. E ele precisou ser o forte pra conseguir dar apoio. E a gente juntos precisava... Irmandade, né? Irmandade mesmo, de segurar um ou outro. E a gente falou, vamos assumir essa porra. Real. Redividimos o setor, fizemos os cortes necessários, realinhamos a questão de... Muita reunião de planejamento nossa. Realinhamos as pessoas, mudamos pessoas de departamento. Até a fábrica, layout da fábrica. Mudamos o layout da fábrica. Descontinuamos algumas linhas, algumas frentes. Sim. Fizemos inúmeros ajustes. Demitimos alguns clientes, importantíssimo. Demitimos alguns projetos, aquelas obras gigantescas. A gente estava concorrendo a estádio de futebol. Hospital de 15 andares. A gente demitiu essas contas, que eram justamente as coisas que nos fizeram a gente se cegar. Demitimos essas contas, falou, opa, vamos voltar para casinha. Baixa a bola, Felipe, baixa a bola, Daniel. Vocês estão se achando demais. Tá faltando ainda estrutura. A gente tem potencial de pegar essas obras, só que a gente não tem solidez ainda no negócio, na operação para isso. A nossa base ainda não tem. A nossa base precisa se solidificar. Voltamos para a operação. Eu tenho conversado com alguns empresários que estão passando por perrengue e pensando em quem vai contratar para resolver o seu próprio problema. Eu falei assim, bicho, tua vida tá tão fácil. Eu vejo você fazendo academia meio-dia, indo pro jiu-jitsu 3 horas da tarde. Vai você assumir a operação. Se você tá com o dia livre desse jeito, vai lá pegar a operação na mão.
Ninguém vai resolver o teu problema. Você pode contratar alguém de 20 mil reais, 50 mil reais. Essa pessoa não vai resolver o seu problema. Ninguém tem o peito que você tem. A ferida é sua e a filha também é. A empresa é sua, bicho. Pega você, a tua empresa vai resolver. Você que criou, você sabe melhor do que ninguém. E foi o que nós fizemos, bicho. Começamos a ir para a operação de novo. Daniel, assume projeto, eu vou assumir aqui vendas, eu vou assumir aqui processos, você vai assumir tal... E é baixar custo. E baixar custo. A nossa meta foi baixar custo. Vamos baixar custo. A gente não. São 3 alavancas. A gente falava de 3 alavancas: vendas, compras e fixo. Vão vender mais, vão comprar melhor e vão baixar o custo. E toda a reunião até hoje está sendo como a gente vai cortar custo. Não tem mais onde. Vamos achar. A gente fica... meia hora, 40 minutos em cima de uma DRE sem saber o que cortar e no final a gente sempre encontra. Sempre encontra. A gente tem que questionar o modelo a todo momento e hoje a empresa, em termos de competência, voltou a ser uma empresa próspera. Saudável. Então, de uma forma tão rápida. Eu dizia lá em meados do comecinho de janeiro que a gente ia realmente voltar a ser lucrativo em junho e julho. Voltamos a ser lucrativo já em março. Só que ainda... falta a gente reabastecer o caixa, porque nós estamos com descompasso operacional, mas em termos de competência, tudo que eu compro e tudo que eu vendo e tudo que eu gasto dentro de um mês, se todo o meu recebível e pagável fosse a valor presente, eu já estaria positivo. Então agora é tempo ao tempo. E eu e o Daniel estamos de novo na operação. Isso não quer dizer que a gente está preso na operação, porque nossa equipe já sabe fazer isso. A gente tirou algumas funções de algumas pessoas que faziam. Então eu cheguei no Zezinho, que cuidava de vendas, eu falava, Zezinho, você vai cuidar disso e disso para mim, e de vendas eu cuido. Por enquanto eu vou cuidar, porque eu preciso arrumar isso aqui, depois você toma de volta. Isso. E aí a gente retomou o controle. Cara, quais foram os ensinamentos? Quero te perguntar 2 coisas. Quais foram os ensinamentos desses últimos 3, 4 meses? Porque nós passamos por momentos de altos e baixos mesmo, né? O comecinho do final. Eu lembro que eu passei o final do ano em planilhas de Excel, cara. Então, quais foram os ensinamentos nesse período mais tenebroso da crise que nós passamos? E como você se sente, qual o recado que você daria para quem está num momento semelhante sobre o que você passou agora, olhando isso com luz no fim do túnel? Primeiro, a síndrome de Shark Tank, né? De a gente é grande, a gente pode, a gente consegue. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo sem ter o skill e a experiência, às vezes, necessária. Eu acho que esse daí foi o grande passo, porque eu e você, a gente é novo, a gente não tem medo do trabalho, a gente não tem medo dos desafios que aparecem na nossa frente. Exato. E parece que quando tem um desafio, a gente gosta, a gente a gente gosta de obra difícil, cara. Esse é o problema. A gente gosta de problema. Um amigo nosso falou, na época do Cirilo, falou assim, vocês gostam de problema, o velho tá fugindo de problema, entendeu? É isso mesmo. Então assim, a gente não tem problema com desafios, com novos empreitadas na nossa vida empreendedora. E por conta disso a gente ficou cego, né, por uma nuvem de fumaça aí, na questão de vendermos o maior faturamento da empresa na história. O sucesso cegou a gente, bicho. Entendeu? O sucesso cegou a gente. Além disso, tem mais prospecção disso. Nós vamos faturar tantos milhões por mês. E aí a gente falou assim, beleza, show, top. Só que não aconteceu, porque aí teve as questões do Brasil, né? E foi 4 meses de assim, ladeira abaixo. A gente vendas muito ruins. Pulou do avião e o paraquedas o primeiro não abriu. Entendeu? Aí a gente só tinha reserva, ligamos pro... E ele enroscou. A reserva deu uma rodopiada e a gente pousou em velocidade no chão. Machucou um pouquinho, mas estamos com as feridas, né? Mas deu para levantar e agora a gente já saiu das muletas e estamos caminhando de novo. Então, o aprendizado maior você é o dono dos seus próprios resultados. E isso tudo foi resultado nosso. Isso tudo foi questão... Tantas merdas. Que a gente tomou decisão errada e chegou ali. Muito. Quanta solução. Quanto às soluções. Assim, é o que eu falo. Não tem como culpar o governo, o funcionário. Você é o dono da empresa. Exato. Você que toma a decisão. Então, tá ruim, então manda o setor inteiro embora e assume. E foi quando nós fizemos isso. Foi quase a gente teve a gente pegou a empresa na unha. Na unha. A gente recuperou a empresa na unha.
Não ia. Então, se você tá passando perrengue, se você tá ferrado, se os seus resultados estão ruins, se você não tá dando lucro, se o mercado tá ruim, se o governo tá te ferrando, assume a sua empresa. De verdade. Você falou um ponto interessante que eu faço questão de falar. As pessoas, às vezes, quando elas chegam num patamar de empresa, ela esquece que ela já passou por aquilo e ela já fez a operação daquilo. Ela já foi pra chapa ali virar bife. Só que não. Hoje ela não está disposta muitas vezes. Ela não está disposta a mandar o chapeiro embora e voltar pra chapa pra queimar o braço. Exato. E a gente fez isso. Exato. Ela não está muitas vezes o empresário ele se engrandece a ponto de não estar disposto a descer pro chão de fábrica, disposto a pegar a chapa do hambúrguer lá. Passar o domingo na obra. Passar o domingo na obra ou virar o lanche. Exato. Sabe? Entregar e fazer a entrega do seu restaurante. Entrar na moto e levar lá. Porque o que acontece? Conforme o empresário ele vai crescendo, ele vai criando, além de tudo, uma algema de ego. A família o vê com sucesso. Olhos. E ele não quer contar para a família que ele está passando perrengue, ele não quer contar para os amigos, ele não quer se ver ele não quer se ver primeiro e não quer mostrar a situação que ele está vivendo de precisar voltar lá pro que fez ele crescer. Graças a Deus, o nosso ego é inconsciente, a gente não tem esse problema. O meu ego é o meu EBITDA. Então, o meu ego é meu EBITDA. Tanto que a gente está na internet e a gente fala a realidade, entendeu? Que poderia não falar. Exato. Exatamente. Que poderia não falar. Então, eu acho que o maior ensinamento que isso trouxe é você é o motorista, você tem a direção. Então, o busão é seu. O busão é seu. Senta na cadeira do motorista e dirige pro caminho correto. Porque senão vai cair num penhasco se você deixar na mão de um bêbado. E se parar no posto e não tiver frentista, põe a gasolina você. Exato. Abastece. É isso aí. Isso aí. Daniel, da hora, papo muito legal. Acho que com o desenrolar do podcast, a gente pode marcar mais alguns outros para contar alguns bastidores e tudo mais. Eu sou tímido pra caramba. Acho que essa conversa de bastidores é muito legal também, porque querendo ou não a gente consegue bater esse papo, fazer a entrevista, mas também contar do nosso dia a dia, que é uma coisa que é uma curiosidade. Tamo junto. Eu queria só, para finalizar, agradecer os apoiadores do podcast, que já estão aparecendo aqui na TV, que é a Gamatec, garantindo a qualidade dos materiais utilizados na sua obra. Obrigado, Isabelle, pela confiança. A Isabelle da Engenharia Gamatec vai aparecer aqui no podcast, o site deles e o @, e também vai estar aqui na descrição do YouTube. Eles fazem a qualidade não só de ISO 9001, mas também de inspeções de equipamentos e tudo mais, de obra. A Gamatec é uma baita empresa que pode ajudar a você aí da construção civil e outros setores também. Entra no site dos caras e confere. Evence, do Giano e Codemos, obrigado. Encante seus clientes com as soluções de atendimento da Evence Telecom. PABX virtual e plataforma de WhatsApp para o seu negócio. Muita gente precisa de WhatsApp. Esse negócio de WhatsApp, além de ser, apesar de ser a coisa maravilhosa do século, também é das coisas que mais atrapalha se você não tiver uma boa gestão. Então, a Evence pode te ajudar. Site aqui na tela e na descrição do vídeo. Alpha Crux, do Gabriel Wagner. Alpha Crux, assessoria contábil, impulsionando negócios com soluções contábeis personalizadas e transformando números em oportunidades. Obrigado, Gabriel, pela confiança. Como já falei, não só a Glass One, que é a contabilidade focada em vidros e esquadrias, mas a Alpha Crux também. Ter uma contabilidade é essencial para o negócio. Você está economizando com contabilidade, possivelmente está errando demais, né? Tá perdendo dinheiro. Matheus Sonsini, parceiro do Além de CNPJ também, da Saborear, indústria de salgados e pães de queijo congelados, uma experiência gourmet, rápida e prática. O @ deles, Loja Saborear, está aqui na tela para vocês comprarem, experimentarem, depois dar o feedback para mim também aqui. Massa demais, pessoal do Saborear, obrigado, Matheus. Alexandre Piazza, recrutamento e seleção. Você passa dias e dias recrutando sem conseguir dar foco na seleção e ainda erra na mão de obra de contratação. Deixa o recrutamento por nossa conta. Piazza Alexandre, @Piazza Alexandre, Alexandre Piazza, recrutamento e seleção. Inclusive, Alexandre Piazza presta serviço pra gente. Todo recrutamento e seleção é por conta do cara. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. E por fim, Adalto Carvalho, CMC Displays. Está precisando vender mais? Então, seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. CMC Displays está aqui para vocês. Quanto mais vocês derem força para os nossos patrocinadores,
mais o Além do CNPJ se beneficia disso e mais a gente vai contar com o apoio deles para continuar produzindo conteúdo para vocês. A ideia do podcast inicialmente nesse MVP por 2 meses é trabalhar de forma quinzenal, são 4 episódios, mas depois é trabalhar ele de forma contínua e, dependendo do sucesso, dependendo da aceitação, trabalhar de forma semanal. Galera, muito obrigado. Obrigado, Daniel, pela parceria aí. Tamo junto. Vamos para cima. Valeu.